oportunidade de orarmos, falarmos com o Senhor, por esta oportunidade de estarmos prestando culto ao Senhor. Senhor, nós te glorificamos e te bendizemos por isto nesta noite. Senhor amado, mais uma vez te pedimos que o Senhor possa estar recebendo o culto que nós estamos prestando ao Senhor, e mais uma vez, ó Pai, isso possa ser agradável a Ti. Senhor amado, te pedimos porque até aqui o Senhor já tem falado ao nosso coração, através dos louvores que foram entoados, através dos nossos irmãos que trouxeram uma meditação da palavra. Senhor, nós te louvamos por tudo isso, ó Pai. Agora nós queremos te pedir que mais uma vez o Senhor venha abençoar a tua serva, a irmã Tamara, que o teu Espírito Santo possa captar a tua filha. Senhor, que as tuas palavras estejam nos lábios da tua filha e que a tua mensagem possa alcançar o nosso coração. No nome de Jesus, o teu filho, nós assim oramos agradecidos. Amém. Irmã Tamara. Amém, graças a Deus. Os irmãos estão me escutando, amém? Amém. Amém. Amém, glória a Deus. A gente não está acostumando aqui, tem hora que a gente erra um pouquinho, né? Mas glórias a Deus pela vida dos irmãos, mais uma noite. Obrigado, pastor, por estar passando aí este momento da palavra, confiando, né? Os meus lábios, mas que o Espírito Santo do Senhor venha falar comigo, venha falar com você essa noite e dizer que se nós só estamos firmes, se nós só estamos aqui, é porque a gente está em Cristo. Nós temos Cristo para poder nos assegurar, para nos segurar em nossas mãos. Eu costumo falar, irmãos, que se nós segurarmos na mão de Deus, nós temos ainda a condição de escorregarmos, mas se nós deixamos o Senhor segurar em nossas mãos, aí nós estamos seguros, porque o Senhor ele não escorrega, né? O Senhor, ele nos ampara, ele nos segura verdadeiramente, e crermos que nós estamos seguros na mão do Senhor nesse tempo todo que nós estamos vivendo, irmãos, é um privilégio. Servir a Deus é um privilégio, por mais que nós temos tribulações, aflições, né? Nós que estamos em Cristo Jesus, nós sabemos o quanto é gratificante poder, né, gloriar o Senhor o tanto que Ele merece. Porque o Senhor não precisa da minha e nem precisa da sua adoração, mas nós somos dependentes dEle, por isso que nós estamos aqui essa noite. Eu quero compartilhar com os irmãos, em nome de Jesus, uma palavra que se encontra no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, aleluias, versículo de número 1, glória a Deus. Glória a Deus. Miguelzinho está aqui me ajudando, aleluias. A palavra do Senhor vai falar assim, só um minutinho, irmãos, o Miguelzinho não quer sair do meu lado, glória a Deus. Fica quietinho, filho. Aleluias. A palavra do Senhor vai falar assim, Atos, a cura de um aleijado. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a hora nona, e eram carregado um homem, coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas ao que entravam. Ora, vendo que ele, a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Nisso, tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram. E dando ele um salto, pôs-se em pé, começou a andar, e entrou com eles no templo, andando, saltando
e louvando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está passando por mais um momento de oração. Aleluias. Senhor Deus e Pai, Deus, obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui, Senhor, com meus irmãos, meu Pai, em espírito, Senhor. Cada um em suas casas, meu Pai, com seus telefones, os seus computadores, Senhor. Nós só estamos aqui, meu Pai, porque entendemos que somos dependentes de Ti, dependentes da Tua palavra, meu Pai. E não é, meu Pai, somente um culto, mas é o culto que nós estamos aqui, meu Pai, para Te oferecer. Sim, meu Deus, porque o culto é seu. Por isso eu te peço, Senhor, me usa, capacita, que teu Espírito Santo venha falar primeiramente em meu coração, assim como o Senhor já tem ministrado a tarde toda comigo, meu Pai. Alcance os corações dos teus filhos, Senhor. Joga, Senhor, no mar do esquecimento todos os meus erros, as minhas falhas, Senhor. Que eu seja apenas um canal, meu Pai. Canal, meu Pai, a qual o Senhor vai usar os meus lábios, meu Pai, para nos trazer, meu Pai, uma palavra, Senhor. Meu Deus, ainda que nos confronte, Senhor, mas já foi falado aqui, Senhor, que nós não devemos negar ao Pai a mensagem da cruz, Senhor. A mensagem que Jesus veio e nos mostrou, que se nós quisermos, meu Pai, nós tínhamos que negar, meu Pai, a nós mesmos e levá-los à nossa cruz, meu Pai. Mas com o nosso Senhor à nossa frente, nos guiando, meu Pai, porque nós não temos direção, Senhor, se o Senhor não estiver conosco. Por isso, meu Pai, eu te peço, já abençoa cada um que está em seu lar, que tirou esse tempo, meu Pai. Meu Pai, deixa eu te fazer um afazer, meu Pai, para poder estar, meu Pai, prestando culto ao Senhor. Por isso eu te peço, Deus, que neste momento, meu Pai, invada o nosso lar, meu Pai, fica à vontade. Porque, meu Pai, a casa onde, meu Pai, os teus filhos já estão, já é sua. O Senhor não é o Deus de visita, mas é um Deus de morada. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, fica à vontade, meu Pai. Fica à vontade, Espírito Santo de Deus. Assim nós já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Irmãos, eu meditando nessa palavra, na verdade, desde cedo, né? Eu e o Renato acordamos muito cedo hoje e a gente começou a meditar na palavra do Senhor, vendo alguns vídeos e, assim, o Senhor começou a ministrar no nosso coração a respeito de algumas coisas que a gente já vem conversando no nosso dia a dia. Mas o que eu quero falar para os irmãos é a respeito aqui da passagem onde Pedro, né, já se encontrava ali com João, e a palavra do Senhor vai falar que eles estavam subindo ao templo, né? Na hora da oração, a hora nona ali. Mas o que vai me chamar a atenção nessa palavra, irmãos, é que Pedro, né, mais obviamente de quem eu quero falar, Pedro ali era um homem, né, que já tinha deixado, Jesus Cristo, na verdade, já tinha os deixado, já tinha sido morto, ressuscitado, eles já tinham tido, né, com Cristo já tinha voltado ao Pai, e ali ele começa, né, a fazer o ID do Senhor. Naquele momento ali, Pedro já tinha, na verdade, né, já tinha passado o dia de Pentecostes, ele já tinha, através do Espírito Santo de Deus, né, ganhar mais de 3.000 almas para o Senhor. Pedro ali já havia passado algumas provações, na verdade, a qual o Senhor disse para ele, né, que ele iria passar, a qual o Senhor o deu poder através do nome, né, dele, de Cristo Jesus, que ele poderia estar curando, libertando, salvando. E vai chamar a nossa atenção nessa passagem, irmãos, que Pedro e João estavam subindo ao templo. Ou seja, eles estavam a caminho para poder orar. Mas naqueles momentos que eles estão subindo ao templo, um homem aleijado se encontrava à beira da porta do templo, ou seja, a porta formosa. O templo tinha várias portas e eles ali, naquela época, eles ajudavam os aleijados até chegar na porta do templo, acreditando que algumas pessoas podiam dar esmolas para ali os aleijados, né, que se encontravam. E aquele homem foi carregado até ali, deixaram ele naquela porta, porém várias pessoas passam, mas chega o momento de Pedro e João entrar. Quando Pedro e João estão prestes a entrar no templo, o mendigo, né, que estava ali, o aleijado, na verdade, que estava ali, ele olha para Pedro, né, e para João e pedem que lhe desse uma esmola.
E a palavra do Senhor vai falar no versículo 4 que Pedro, com João, fitou os olhos nele e disse: olhe para nós. Pedro e João, naquele momento, sabia que ele precisava de chamar a atenção daquele aleijado. Pedro e João, naquele momento ali, estavam cheios do Espírito Santo do Senhor. E por eles estar cheios do Espírito Santo do Senhor, acredito eu, a palavra do Senhor não vai falar, mas acredito eu que eles já sabiam que ali eles poderiam fazer alguma coisa com o nome de Jesus. Ou seja, eles estavam diante de prestes a um milagre acontecer. E quando ele olha para o aleijado, que ele fala, olhe para nós. Então ali o aleijado olha para eles e esperando receber deles alguma coisa. Porém, Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio do poder que Jesus tinha dado para ele, autoridade no nome de Jesus, Pedro olha para ele e fala, eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. E é que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite. Nós estamos no início de mais um ano. O que você tem para oferecer ao mundo? Temos o que para poder oferecer às pessoas que não são do nosso meio, que ainda não são cristãs, ou aquelas que já são e por algum motivo se desviaram? O que Jesus tem nos dado espiritualmente, nós estamos prontos para dividir e para dar? Porque eu vou entender que quando Pedro olha para aquele homem e fala com ele, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, ou seja, se é esmola para você comer, para você beber, eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Ou seja, Pedro estava cheio do Espírito Santo. Naquele momento, ele dá para aquele homem esperança, fé, prosperidade, porque quando nós temos Jesus, irmãos, nós temos tudo isso. Às vezes nós não vamos entender a situação que nós nos encontramos, mas quando Pedro oferece para aquele homem, o que eu tenho, eu te dou. Ele dá a ele segurança. E sem aquele homem saber, Pedro já estava dando para ele um milagre, porque é isso que acontece. Quando Jesus chega na nossa vida, algo diferente ou algo sobrenatural tem para acontecer. Porque é uma atmosfera, irmão, muito mais do que além do que os nossos olhos veem. Quando nós recebemos algo do Senhor, ou seja, o Senhor disse, Jesus disse que nós iríamos fazer obras maiores do que a deles. E nós, às vezes, não entendemos quais são essas obras. Para mim, irmãos, para mim, Tamara, a maior obra do Senhor é levar a palavra dele, assim como ele nos ordenou. E naquele momento, além de tudo, ele estava dando ensinamento para aquele aleijado. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele olha para ele e fala, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Ele olha para ele e fala, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Naquele momento, irmãos, Pedro deu uma ordem através do nome de Jesus. Porque aquele homem era aleijado. E Pedro, com a autoridade do Espírito Santo, faz um milagre. Ele olha para ele e fala, anda. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas das vezes, irmãos, nós não entendemos o porquê que muitas das pessoas, às vezes até da nossa própria família, está prostrado, está no chão, e muitas vezes falta nós termos autoridade de falar, ei, levanta, anda, Cristo é contigo, Jesus é contigo. E muitas vezes nós não usamos o poder que Deus nos dá, que o Espírito Santo do Senhor que habita em nós, às vezes nós não usamos ele, por às vezes medo. Às vezes, eu falo por mim mesma, às vezes a gente se acovarda em falar da palavra do Senhor com medo do que as pessoas vão achar, do que as pessoas vão pensar. Eu não tomo posição diante do Senhor com medo de me disposicionar com outra pessoa de fora. Né? Muitas vezes a gente fica, a pessoa não vai entender, vai ficar com raiva de mim, a minha família é muito difícil. E não é assim. Pedro estava cheio do Espírito Santo. E ele usou o nome do Senhor para poder curar aquele homem, disse para ele, anda. Logo depois disso, Pedro
pela sua mão direita, ele pega o homem pela mão direita e o levanta. E a palavra do Senhor vai falar que os seus pés e os seus artelhos se firmaram. Aleluia. E o que o Senhor falou comigo, Deus da parte da manhã, eu e o Renato conversando, eu falei, gente, como é lindo essa passagem. Porque Pedro não precisou encostar a mão nele para ele ser curado. Pedro apenas falou, anda. Mas Pedro fez uma coisa que chama a minha e a tua atenção essa noite. Ele tomou pela mão e ajudou aquele homem a levantar. Além do milagre que Pedro realizou através do nome de Jesus Cristo, ele estendeu a sua mão para aquele homem ficar de pé. Por quê? Aquele homem não andava. Não sei quanto tempo, a Bíblia não vai falar, mas nós sabemos que até nós, né, que às vezes nós estamos sentados, eu principalmente, às vezes eu preciso de ajuda da mão da pessoa. Eu já imagino quem está rindo aí nesse momento. Às vezes a gente precisa de uma mão da pessoa para poder levantar. Imagina uma pessoa que é aleijado e que vai começar a andar. Pedro ali então, além de realizar um milagre através do nome de Jesus, ele estende a sua mão e o levanta, o tira do chão. E a palavra do Senhor vai falar que os seus pés se firmam. Aleluias. É lindo, irmãos, nós sabermos que quando nós oferecermos o milagre através do nome de Jesus, nós também temos que segurar nas mãos, que ajudar a caminhar, para os pés firmarem. E eu fui meditar na palavra para poder entender o que passar para os irmãos. E por que eu perguntei? O que nós temos oferecido para os nossos entes queridos, para as pessoas que ainda não são crentes, o que nós temos oferecido? Muitas vezes nós oferecemos, vamos na igreja, vamos assistir um culto, olha, vai ter um culto abençoado, o pregador hoje é bênção. Muitas vezes é o que nós vemos acontecendo aí fora, as pessoas até vão, as pessoas até conhecem a igreja, conhecem o culto, conhecem o pastor, às vezes as pessoas até recebem um milagre, mas o que vem, para mim, o mais importante é o depois do milagre. Porque a gente entende que o culto aqui é muito bom, mas como já foi falado aqui, o culto começa no nosso acordar. O nosso primeiro culto é dentro do nosso lar. Eu costumo falar, irmãos, que a gente quer tanto ir para o céu, que o verdadeiro céu, primeiro o céu, a gente tem que fazer dele a nossa casa um pedacinho do céu. É onde a gente tem que louvar, glorificar o Senhor, exaltar o nome dele, render todo o nosso louvor, adoração, tirar um tempo para Jesus durante o nosso dia, porque naquele grande dia nós vamos estar com ele, vai ser tudo para ele, por ele. Só que nós já temos que começar a fazer isso dentro do nosso lar. Muitas vezes, irmãos, as pessoas recebem um milagre dentro da sua vida, seja na parte do casamento, parte espiritual, algo acontece e essas pessoas recebem o milagre de Jesus e não reconhecem mais. Muitas vezes falta você, segurar nas mãos dessas pessoas para que elas fiquem de pé, para que elas fiquem firmes. Eu falo isso por experiência própria, porque eu sou um milagre. E se eu não tivesse tantas pessoas usadas por Deus, se tantas pessoas não tivessem impelido empenho e oração pela minha vida, eu não estaria aqui. E eu só estou aqui porque eu tive, além de Deus, pessoas segurando em minhas mãos, pessoas orando, pessoas intercedendo pela minha vida, porque eu entendia que por mais que eu recebi o milagre, eu estaria num processo contínuo. E nesse processo eu precisaria ficar de pé, assim como aquele aleijado. Ele tinha recebido o milagre, mas será que ele iria saber andar? Depois daquilo tudo, imagino eu que as pernas dele ali ficariam bambas, né, até ele conseguir ficar de pé. Mas Pedro faz uma coisa linda. Pedro estende a sua mão, e a palavra do Senhor vai falar que ele pega ele pela mão direita, louvado seja o nome do Senhor, e ajuda aquele homem a ficar de pé. Logo depois, a palavra do Senhor vai falar que eles entram no templo, e o homem pula, salta, aleluias, e louva ao Senhor. É isso que eu e você, irmãos, temos que fazer. Temos que nos posicionar. Porque se nós estamos cheios do Senhor, se nós estamos cheios da palavra do Senhor, estamos cheios para poder realizar algum milagre, levar a palavra do Senhor,
nós também temos que estender a mão, porque é muito fácil nós expormos o milagre, mas nós não nos expormos. E eu fui parar para pensar nisso. Muitas vezes a gente leva o nome do Senhor, apresenta o Senhor para a pessoa, mas muitas vezes nós não fazemos um trabalho contínuo para que essas pessoas possam se firmar, possam ficar de pé. Porque aquele que um dia esteve caído, para poder ficar de pé, ele precisa de ajuda. E muitas vezes, irmãos, é muito difícil. Então, nós estamos no início de mais um ano e o Espírito Santo do Senhor falou muito comigo, com o Renato, através dessa palavra, a respeito de o que fazer, né, após levar a palavra do Senhor. O que nós temos que fazer, irmãos, é sermos fiel a Deus, a nos posicionar e estender as mãos, irmãos. Ainda que as pessoas estão vendo, que eu acredito que ali naquela entrada do tempo, muitas pessoas passavam e eu acredito que algumas até poderiam questionar, né? Será que ele vai andar? Será que ele vai conseguir ficar de pé? E logo depois nós vamos ver que esse homem anda, caminha, pula, salta, aleluias. E ele entra no templo. Ou seja, acredito eu que aquele homem vai agradecer a Deus. Acredito ele ali que ele tenha gratidão, aleluias, a Jesus naquele momento, irmãos. Porque Pedro, irmãos, Pedro ali, ele não precisava, né, de fazer aquele milagre. Mas Deus coloca as pessoas certas, na hora certa, para poder nos ajudarmos. E eu e você hoje somos pessoas certas para poder levar a palavra do Senhor. Nós hoje somos os discípulos do Senhor, estamos aqui para poder fazer o ID do Senhor, né? E eu até separei aqui, no estudo que eu estava fazendo, uma coisa muito interessante, foi falar assim, Pedro ali, né? Ele não precisava, né? Colocar a mão, assim como ele não colocou. Mas ele vai falar assim, por causa do nome de Cristo, o mendigo receberia o milagre de Deus. A frase no nome de Jesus não era uma fórmula mágica usada para dar alguma garantia à oração. Ou seja, o nome de Jesus ali, né, não foi falado em vão. O nome da pessoa que estava representando a autoridade era a influência dela. O poder do nome de Jesus é proveniente do que o Espírito Santo está por fazer por causa desse nome. Se a gente observar, nós vamos ver que Pedro e João não colocaram a mão no mendigo e nem oraram para que Deus os curasse. Mas eles estavam tão cheios do Espírito Santo, do Espírito do poder de Deus para realizar sinais e maravilhas, que eles apenas disseram, levanta-te e anda. Louvado seja o nome do Senhor. O nome de Jesus tem poder para curar, tem poder para salvar, tem poder para libertar. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, temos a obrigação de levar o nome dele e de apresentar uma vida após um milagre. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque muitas das vezes nós não queremos nos expor, nós queremos apresentar a Deus, mas nós não queremos um cuidado. E eu quero falar para os irmãos que esse ano que estamos, né, começando, hoje é dia 3, né, se eu não estou meio perdida aqui, que nós possamos, irmãos, independente do que aconteça, não sabemos quanto tempo os cultos vão demorar a voltar presencialmente, nós não sabemos como vai acontecer, mas nós temos muitas formas e muitas ferramentas ainda de levar o nome do Senhor. Mas muito mais, irmãos, que ganhar muitas almas para o Senhor, é cuidar daquela que o Senhor nos dá. Porque pessoas estão perecendo por falta de conhecimento. E assim como, né, o nosso irmão Neemias falou, né, que as pessoas hoje já não querem mais, né, escutar a mensagem da cruz, querem escutar apenas o evangelho doce, né, e sabemos que não é assim. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo vai falar, né, lá na passagem de Lucas 9, ele fala ali para os discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la,
mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, o salvará. Por quê? Que aproveitando o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e na dos santos anjos. Ou seja, irmãos, nós temos o primeiro passo, todo mundo fala que o primeiro passo para seguir Jesus é negar a si mesmo, mas não é. O primeiro passo para seguir Jesus é nós temos que querer, porque ele fala, se você quiser, nós temos que vir após ele, negarmos a nós mesmos, a nossa carne, a nossa vontade, o nosso eu e seguir a cruz. Que nós não venhamos ter vergonha do evangelho, vergonha de falar. Muitas pessoas são tímidas, né, para poder levar a palavra do Senhor, para poder dar um conforto, um alívio, e às vezes até mesmo confrontar as pessoas com a palavra do Senhor, porque a própria palavra confronta. Não somos nós que vamos fazer isso. A partir do momento que nós levarmos a palavra, quem vai fazer o resto do trabalho é o Espírito Santo do Senhor. E que nós não venhamos nos envergonhar, que nós não venhamos nos parar, mas que nós venhamos ter ali aquela ousadia, aquela acepção que Pedro teve. Porque eu entendo ali que Pedro viu que o milagre já tinha acontecido, mas aquele homem precisava ficar de pé. Que esse ano, irmãos, nós venhamos conseguir, até nós mesmos, ficar de pé diante de qualquer circunstância que aconteça, porque nós estamos propícios a cair, nós estamos propícios a tropeçar, mas o chão não é o nosso lugar. O chão é o lugar que nós pisamos, que foi feito para nós ficarmos de pé. Nós possamos até cair, mas não é lugar que a gente fica, né? Muita gente fala, Tamara, o cair do homem, o levantar é de Deus, né? E realmente, Deus nos levanta, Deus nos segura, Deus nos ampara. E isso nos aquece o nosso coração. Mas também nós estamos vivendo momentos, irmãos, que nós precisamos confrontar a nossa carne, a nossa vontade, os nossos querer, o nosso desejo. Abrir mãos, irmãos, e não é abrir mãos, mas tirar um tempo, né, para o nosso Senhor Jesus. Tirar um tempo para orarmos, porque nós vamos ver aqui que Pedro e João, naquela época, né, eles tinham 3 orações, de manhã, tarde e noite. A palavra do Senhor fala que eles estavam indo orar. Ou seja, eles estavam indo ter mais um momento com o Senhor. Apesar deles estarem cheios do Espírito Santo, eles não pararam de buscar o Senhor. Que nós não venhamos nos prostrar por acharmos que nós estamos na presença de Deus, que já está tudo bem. Porque não é assim. Nós devemos, irmãos, orar todos os dias, conversar com o Senhor todos os dias. Eu confesso que às vezes a gente passa por certas batalhas espirituais, até o pastor Anderson, vamos voltar com os estudos. Eu estou precisando aprender muito da palavra do Senhor ainda, e para a gente poder ter entendimento, né, dos dons espirituais, e entendimento dos sonhos. E eu confesso que algumas noites passadas eu sonhei muito e eu só consegui dormir, eu não entendia. E eu acordei e ficava revirando na cama, e eu só fui conseguir dormir, irmãos, no outro dia, né? Quando eu ajoelhei e orei. Porque, às vezes, a correria do nosso dia a dia é tão grande que a gente ora ali 5 minutinhos, oro com o Miguel para poder dormir tudo, e vou dormir. Às vezes o cansaço bate mais alto, porque fala mais alto, porque a gente vai dormir muito tarde. E eu entendia que eu estava precisando de voltar como momento com Deus. Nós temos que ter esse momento com Deus. Mas nós não temos que separar, que deixar para Deus, desculpa, nós não temos que deixar para Deus o momento que sobra. Não, o Senhor é prioridade. E às vezes isso vem confrontar na gente, né? Porque às vezes nós queremos tirar um tempo, quando sobrar, quando o filho dormir, quando o esposo dormir, quando os afazeres de casa estiver feito, eu vou orar. E não é assim. O Senhor não tem que ser deixado para segundo plano. Ele está acima de todas as coisas.
E eu só fui entender isso de novo, porque às vezes a gente vai levando, deixando tudo tão tranquilo como está, e a gente acostuma, irmãos. Nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos acostumar, porque o nosso Senhor é prioridade em nossa vida. Sem Ele nós não somos nada. A nossa dependência é 100% dele, porque se Ele tira as mãos dele de nós, nós tropeçamos, nós caímos, né, irmãos? E nós entendemos que em Cristo nós temos vitória. E muitas vezes a gente fala que muitas pessoas falam, né, daquele salmo, Senhor meu pastor, e nada me faltará. Muitas vezes as pessoas levam isso para as coisas materiais, materialmente falando, pelas coisas financeiras, e não é somente assim, né? Nós sabemos que nós servimos o Deus do ouro, o Deus da prata. Nós até estávamos conversando isso com o pastor Anderson outro dia, a irmã Regina, mas não é assim, né? A gente sabe que quando nós estamos em Cristo Jesus, nada nos falta, né? Ainda que seja pouco, mas nada nos falta. Mas quando nós estamos, né, entendemos que esse salmo, que o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, ou seja, também vão vir as lutas, vão vir as provas, podem vir sim as necessidades, né? Mas Ele é o nosso pastor, o bom pastor, o nosso sumo sacerdote. E hoje nós podemos, irmãos, chegar até o Senhor através das orações, né? Através de uma conversa franca. O Senhor não quer 1 hora, 2 horas de oração. Ele quer um coração intenso, puro, em espírito, em verdade. Então, que a gente venha meditar nessa palavra, que assim como Pedro e João, depois de ter recebido o Espírito Santo, depois de ter visto aquela cena mais linda, que acredito eu que foi o dia de Pentecostes, estavam ali fazendo, né, o ID do Senhor, e eles vão ali realizar um milagre, através do nome de Jesus. E eles, além de um milagre, eles estendem as mãos. Foi o que o Espírito Santo do Senhor colocou no meu coração, que nós devemos estender as mãos aos necessitados. Estender as mãos, irmãos, não somente para ajudar, mas o pós-ajudar, a como essas pessoas vão vir ficar de pé. Que nós venhamos ter sabedoria, pedir ao Espírito Santo de Deus sabedoria, entendimento, né, discernimento, para que nós possamos, né, ajudar mais pessoas, a ganhar mais almas para o Senhor. E que ainda que seja, irmãos, apenas uma única alma, que nós venhamos cuidar dela, dar apoio, dar atenção, levar a palavra, orar, interceder por essas pessoas. Porque muitas das vezes, irmãos, o que nos falta para nós ficarmos de pé é nós termos uma estrutura. Nós sabemos que a nossa estrutura é o nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós somos dependentes. A palavra do Senhor vai falar que, né, nós, irmãos, temos que orar uns pelos outros. Nós dependemos, nós somos, né, dependentes das orações dos irmãos também. E eu já quero até agradecer o pastor Anderson pela oportunidade, acima de tudo, Deus, muito obrigada pela oportunidade, e agradecer, porque às vezes a gente passa batida aos irmãos que nos acolheram também, porque é assim que eu, Renata, minha família, o Miguel, estamos sentindo, irmãos. Nós estamos sentindo seguros com os irmãos, porque nós passamos por alguns lugares a qual as pessoas até nos levantaram, mas não estendiam a mão para nós, né? Mas o Espírito Santo do Senhor envia pessoas para que nos ajude a ficar de pé. E que nós somos uma corrente do bem, irmãos, que nós venhamos orar um pelos outros, né? Para que nós possamos ficar firmes e que a gente venha entender que através da palavra do Senhor nós podemos muitas coisas. Que o Espírito Santo do Senhor continue falando no coração dos irmãos, e eu agradeço a oportunidade, pastor. Amém. Glória a Jesus. Louvamos o Senhor por esta palavra. E verdadeiramente, cada um de nós que ouvimos essa palavra, possamos nos encher do Senhor, nos encher do Espírito de Deus, da palavra do Senhor, para que possamos ter algo a oferecer. A irmã Tamara falou a respeito de nós darmos, né, de oferecermos algo, e nós só podemos oferecer aquilo que nós temos. Então vamos nos encher do Senhor, vamos nos encher da palavra, para que possamos, assim como Pedro, assim como João, em nome do Senhor Jesus, fazer com que os milagres aconteçam, né?
sermos instrumentos de Deus para que os milagres venham a acontecer. Nós cremos na ação do Senhor, na ação do Espírito de Deus, e temos a certeza de que se cada um de nós nos posicionarmos, nos colocarmos diante do Senhor, nos enchermos do Senhor, nos enchermos do seu Espírito, o Senhor vai usar a minha vida, vai usar a sua vida, cada membro da Igreja do Senhor Jesus, para que todos nós possamos fazermos a obra do Senhor e fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Nós vamos orar neste momento, agradecendo o Senhor, quero agradecer também a Tamara por ter aceito trazer a palavra do Senhor nesta noite, e vamos então orar, agradecer ao Senhor por este culto. Nós vamos orar pelo diácono Renato, que está um pouquinho de febre, vamos orar pedindo ao Senhor que venha repreender todo o mal. Amém. Nós não sabemos a razão desta febre, mas nós sabemos que Jesus sabe e Ele é poderoso para repreender todo o mal, no nome de Jesus. Glória Oremos, a Deus. Portanto, mais alguém, vamos orar também pela irmã Odete, que carece das orações, precisa que o Senhor venha abençoar a sua vida. Se mais alguém tiver a necessidade, tiver... Pastor. Oi? Licença, ora pela irmã Cecília, era uma senhora da nossa igreja, ela tá na UTI com Covid, tadinha. Ah, sim, vamos orar então pela irmã Cecília. Mais alguém, irmãos, que queira pedir oração? Não? Então tá. Tem a netinha da irmã Brasilina, a Emanuele, o nome dela, né, ela sofreu um afogamento, né? Ela caiu na piscina e quando encontraram ela já estava desacordada, reanimaram ela, levaram ela para a UTI, e lá na UTI, a médica, né, falou com a mãe dela, com a irmã Patrícia, que muito provavelmente ela não levaria mais a sua filha para casa, mas crendo no Senhor, confiando no Senhor, contrariando as expectativas dos médicos, ela está se recuperando muito bem, e nós louvamos o Senhor por isso, né? Aleluia, Deus, glória a Deus. Agora à tarde, falando que a mesma médica, né, que não deu nenhuma esperança para ela há poucos dias atrás, hoje já trouxe para ela uma boa notícia, né? De um quadro de uma evolução muito boa, e nós louvamos o Senhor por isso, né? Glória a Deus por isso. Também vamos orar pela irmã Francisca, né? Pediu oração. Então vamos orar neste momento, irmãos. Vamos unir em uma só voz de oração, em um só clamor, né? Feche os seus olhos aí onde você está, curve a sua fronte. Vamos orar intercedendo uns pelos outros. Quem sabe nesta noite o Senhor não está usando a minha vida e a sua vida para que irmãos e irmãs, servos e servas do Senhor recebam a cura, a libertação do mal, da enfermidade nesta noite. Oremos, portanto, confiados no nome do Senhor Jesus, na graça e na misericórdia dele. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos nesta noite, agradecidos por esta oportunidade de cultuarmos a Ti. Senhor, te louvamos por Tua palavra, te louvamos pela vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, que juntos podemos nos reunir para cultuar o Senhor nesta noite. Nesta hora, Pai, crendo na Tua palavra, crendo que o Senhor é o mesmo que operou através da vida de Pedro e através da vida de João, Tu operastes na vida daquele paralítico. Assim também, Senhor, nesta noite nós cremos que através das nossas vidas, através da vida de cada um dos nossos irmãos, Senhor, através de responder a nossa oração e a nossa súplica, o Senhor pode intervir e continuar intervindo na vida daqueles aos quais nós apresentamos a Ti nesta noite. Apresentamos a Ti a vida do diácono Renato, a vida da irmã Cecília, a vida da irmã Odete, a vida da irmã Francisca, a vida, Senhor, da nossa irmãzinha Emanuele, que está naquela UTI ali em Juiz de Fora. Senhor amado, nós apresentamos estas vidas ao Senhor, aqueles também, Senhor, que porventura os nossos irmãos se lembraram neste momento e estão apresentando ao Senhor
Ó Deus, nós apresentamos cada uma dessas vidas diante de Ti. Senhor, crendo que nesta noite, Pai, o Senhor continuará operando o Teu milagre na vida de cada um. Amado, repreendendo todo o mal, repreendendo toda a enfermidade, repreendendo, Senhor, todos os sintomas das enfermidades e a causa destas enfermidades. Senhor, nós cremos, ó Pai, que Tu és poderoso para fazer todas as coisas. Nesta noite, ó Pai, quando nós chegamos diante da Tua presença, nós não chegamos diante de Ti para dizer ao Senhor, Senhor, se Tu podes. Não, Senhor, mas nós chegamos diante do Senhor nesta noite dizendo, Senhor, se Tu quiseres, Tu podes operar na vida de cada um dos nossos irmãos, de cada uma das nossas irmãs, porque poder, Senhor, Tu podes, Tu tens poder para fazer todas as coisas, porque todo poder pertence ao Senhor, todo poder pertence a Ti, não há nada que foge ao Teu domínio, não há nada que foge ao Teu querer e à vontade. Senhor, por isso nós apresentamos a cada um dos nossos irmãos, Senhor, opera na vida de cada um. Senhor, que cada um nessa noite possa receber a cura, o refrigério, possa receber a bênção do Senhor, ó Pai. Nós oramos a Ti, porque nós cremos no Teu poder. Agora, Senhor, que Tu possas continuar abençoando a vida de cada um dos nossos irmãos, nos dando uma semana abençoada na Tua presença. Senhor, que o Teu cuidado, que a Tua graça permaneça sobre nós. Nós oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém e amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo, grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos e que todos digam amém.